Danço dos infernos. Acabava 1 hora, 2, meio dia. Não. Então, 1 hora. Pronto, passou. Pessoal, uma coisa que eu sempre me chateou na física, é a história de tu analisar uma situação perfeita, né? Eu ficava me perguntando, sim, porque esse babaca tá me ensinando a pensar sem atrito, se o mundo sempre tem atrito. Né? Tu vê aquela história de tu ser novo e tu não compreender o que uma pessoa mais avançada pensa, né? E aí uma pessoa nova pensa, ah, aquele cara é um babaca, mas não, o cara estudou a vida toda, cara. Deve ter um motivo para fazer isso. Aí um dia eu percebi, é óbvio. A gente pega a natureza que é super complexa, simplifica a natureza para ficar fácil de entender e ensina um pouquinho de cada vez. Ensina uma situação perfeita aqui, uma situação perfeita acolá, para depois de muitos anos fazendo isso, o cara poder suportar a natureza como ela é. Ter capacidade de resolver a situação real, que é mais difícil que a idealizada. Então faz sentido. E aí, outra alternativa, quando tu imagina uma coisa perfeita, por exemplo, o Carnot, vou te ensinar lá no segundo ano, no final do segundo ano, que o Carnot foi um francês maluco que inventou a maneira mais perfeita de fazer uma máquina térmica, de fazer um motor. Sim, um cara já aprendeu a fazer um motor perfeito. Só que ele percebeu que na prática é impossível fabricar esse motor. Mas ele fez um trabalho todo importante sobre isso. Se antigamente os carros consumiam 3 km por litro e tinham 90 cavalos, hoje em dia os carros têm 300 cavalos e fazem 15 km por litro. Né? Graças ao Carnot. Então foi por causa da viagem do francesinho maluco que idealizou alguma coisa que nós chegamos onde chegamos. O que é a escola ideal? A escola ideal é aquela onde todos os alunos fazem a tarefa, não é isso? Se todos os alunos fazem a tarefa, na escola ideal o professor nunca vai ver a tarefa, concordas comigo? Então deixa eu te contar uma coisa. É muito comum, o aluno não faz a tarefa, não faz, aí um dia que ele faz, eu não vou olhar. Ele vai achar que a culpa é minha. Né? Mas não, a culpa é dele, de não ter feito várias tarefas nos dias que eu olhei. Quando eu não olho, quem é que se prejudica? Ninguém. Porque eu não estou te dando ponto, eu estou te tirando quando tu não faz. Então quando tu fica chateado comigo porque eu não olhei a tarefa, é porque tu não entende nada de nada da vida. Tu não consegue distinguir o certo do errado. Tu está iludido. Tá? Então se a tua nota tarefa é um lixo, a culpa é tua, não é minha. Outra, todos vocês perdem quando eu olho a tarefa. Perdem aula, gente. O que tu está ganhando indo na carteira do colega? Fez? Fez. Isso é uma aula lixo. Fez? Fez. Então comemora quando eu não olho. Comemora porque pensa, vai ter mais aula. Vai ter mais aula. Tá? Então tu estás errado se tu acha que a culpa é minha. Não é minha, é tua. Tá bom? A igual. Meu Deus, essa questão da sono. B é 6. E C é 9. Isso aí é desde o 7º ano, eu acho, né? Oitavo. 7º ainda não. 8º ano a gente já vê isso. Quem é o A, galerinha? Menos 1. Quem é o B? Menos 2. E o C? Parabéns. E o C é 0. Show de bola. Agora vai. Quem é o A? Legal, entendi. Tu está dizendo, considerando que o A é 0 porque poderia ser uma equação de segundo grau, né? Mas quando não tem o cara de segundo grau, esse aqui é o A e o outro é que é o B. O professor. Oi. A não ser que no enunciado ele tenha dado ax ao quadrado mais bx mais c, entendeu? Então. Ele fala que são quadráticos. Ah, não, ele diz que são quadráticas. Não, mas a letra C não é quadrática. Certo? A letra C não é quadrática, né? Ele errou. Ele se confundiu. Tá? Não, eu entendi o que vocês querem dizer. Ó, se o cara falar o seguinte, considerando A igual ax ao quadrado mais bx mais c, né? Se ele fala isso pra mim, eu sou obrigado a considerar que o A está na frente do x ao quadrado. Concorda comigo? Beleza? E ele falou pra gente se basear numa função quadrática. Foi isso que tu quer dizer? Então, pelo que ele falou, o A deve ser 0. O B deve ser 5. E o C, 15. Mas eu repito, no vestibular, se o cara
coloca esse tipo de questão aqui, ó, 5x mais 15, e te pede os coeficientes, A é 5 e B é 15. Se tu botar A igual a 0, tá errado. Tá entendendo por que eu estava fazendo do outro jeito? Porque o outro jeito é que vai aparecer no vestibular. Tá beleza? Então cuidado, gente. Ó, por uma função de primeiro grau, o primeiro coeficiente é o A, o segundo é o B. Por uma equação de segundo grau, o primeiro coeficiente é o do x ao quadrado. O segundo é o do x e o terceiro é o solitário. E se fosse assim, ó. Pode falar. A é 3. B é menos 2. C é 10. É menos 666. Tá beleza? Existe, vai existir até o K, se for preciso, o W. Basta colocar um cara com x elevado a 20, um cara com x elevado a 19 e assim por diante. Pode usar o alfabeto inteiro. E se faltar o alfabeto, vai ter que usar o alfabeto grego também. Beleza? Tá beleza? Só quero te dizer que é uma coisa óbvia. O cara que tem o maior x elevado ao maior expoente é sempre a letra A. E dali vai por abaixo. Ele deveria ter colocado isso aqui no enunciado, ó. Aí sim não teria dúvida que é essa a solução, beleza? Se no vestibular pede quem são os coeficientes dessa função, tu responde assim, A e B. Esquece o C porque é de primeiro grau. Isso, na hora que ele diz que é uma função quadrática, eu tenho que acreditar que é isso que ele está te dizendo, né? Concordas comigo? Porém, não existe função quadrática dessa maneira. Então, de certa forma, o enunciado está incoerente com o item C. Né? De qualquer maneira, está entendido, isso que importa. Beleza, A, B e C, para ninguém ficar chateado. Quem é o A? O A é 7 e o B? Menos 2 terços, tá bonito? E a letra C? É o 49. É o tipo de questão idiota que eu jamais colocaria na minha prova. É uma questão que não diz nada. Não diz nada. Nojo essa questão. Vamos para a próxima. Questão 3. Dada a função f de x, blá 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 blá. Qual a condição para que ela seja uma função quadrática? Para eu poder chamar de função quadrática tem que ter quem? X elevado ao quadrado. Parabéns. Ou seja, esse elemento não pode ser quanto? Zero, porque se for zero ali, vai dar zero, o x ao quadrado desaparece e não é função quadrática. A menos 2, diferente de zero. Olha para o cara que não pode ser zero e escreve, não pode ser zero. Menos passa para o outro lado, mais. A diferente de 2, como o colega acertadamente falou. E qual é a condição para que ela seja uma função afim? A igual a 2. O A menos 2 tem que dar zero para desaparecer isso, não é isso? Sim. A menos 2 tem que ser igual a zero. Primeira condição, então, menos 2, passa para lá, mais 2. A igual a 2. E B é diferente. Pois é, eu tinha sugerido para a galera que isso aqui tem que ser diferente de zero. Porém, uma função do tipo f de x igual a 5 é uma função afim, né? Uma função afim que tem uma característica esquisita, que é sempre dar o mesmo resultado. Então, na verdade, eu diria que é só essa condição é suficiente. Quando o cara escreve que esse aqui não pode dar zero, na prática pode, né? Que isso tem lá f igual a x mais... f de x é igual a 3. Isso aqui não é uma função afim? É uma função de primeiro grau, né? Uma função idiota que dá aquele gráfico horizontal no 3, né? Mas é uma função afim. Só se ele tivesse falado de primeiro grau, para ser uma função de primeiro grau, aí sim isso aqui tem que ser diferente de zero. B mais 1 diferente de zero, B diferente de menos 1. Certo? Mas nesse caso eu não preciso fazer isso. Só a letra B já seria, só isso já seria o suficiente para responder a letra B. Legal. Até aí, né, aquela questão 3 tudo bem, era esquisitinha, era nova para ti, ter que raciocinar dessa maneira. Mas até agora não foi tão legal. Vamos ver se a próxima é melhor. Qual é a próxima? 8 da parte. O Enem, olha o tamanho do enunciado. Jezebel nos proteja. Vamos que vamos. Fala, querido.